Meus amores, um bom dia, uma boa sexta-feira, né? Bom feriado para quem tá em casa, né? E, meus amores, o que eu vou soltar para vocês vai ser o quê? Mateus 11. E eu vou ler essa parábola inteira para vocês, por causa de que essa parábola aqui, ela encaixa, sabe em quê? Sobre o sonho que eu tive com Jesus. Que eu sonhei com Jesus, eu vou soltar para vocês. Porque Jesus pediu para mim fazer algo na igreja católica, né? E então, meus amores, eu tô fazendo, eu tô soltando. Entendeu, meus amores? Eu tô soltando que Jesus está voltando, que Jesus quer arrependimento, Jesus quer que as pessoas se voltem para ele, deixe de idolatria, comece a ler as Santas Escrituras. Ei, sem Jesus vocês não chegam ao céu, não. Sem Jesus vocês não vão para o céu, não. Nós somos o que? Dependentes exclusivamente de Jesus para nós chegarmos, sair dessa terra. Então, porque muitas pessoas saem dessa terra. Quando saem sem Jesus, elas vão direto para o abismo. Mesmo porque tu abre a boca e fala isso, porque tem escrito nas Santas Escrituras. Se tu não acredita, eu acredito. Se tu não creu, porra, eu creio. Não tem uma coisa que tem escrito aqui que eu prestei atenção, que não já tenha se cumprido. Jesus veio ao mundo. Estava escrito. Jesus tinha que padecer por mim e por ti. Estava escrito. Jesus tinha que nos dar a nossa salvação. Estava escrito. Então, por que tanta dúvida nas Santas Escrituras? Por que as pessoas não colocam em prática o que tem escrito? Mais algo. Deus apareceu para quem? Para Abraão. Porque Abraão, Sara não podia ter filho. E Deus fez uma promessa a ela. Que o quê? Ela já estava bem velhinha, né? Que quando fosse no tempo certo, Deus dava um filho a Abraão. Eles não acreditaram, não. É como a humanidade inteira não crê no que está escrito nas Santas Escrituras. É por isso que quando acontecem essas coisas, pega vocês de surpresa. Mas não é por causa que Deus queira pegar a humanidade de surpresa, não. É porque vocês mesmos não creem em nada que está escrito. Então, assim, o que adianta eu ler as Santas Escrituras e não colocar em prática? O que adianta para mim eu ler e não servir? Eu ler e não eu leio as Santas Escrituras, conheço a Bíblia completa, mas eu não coloco em prática. Isso adianta de alguma coisa para mim? Tô lendo como se fosse um livro normal. E aqui nas Santas Escrituras não tem nada de normal. Aqui tá falando de quê? Da minha vida, da tua vida. Entendeu? Eu vou ler para vocês agora. Eu vou soltar o sonho e vou ler para vocês. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava numa estrada carroçal. Tava eu, Jesus e uma mulher. Meus amores, eu e Jesus era assim, mato de um lado, mato do outro, e eu e Jesus vinha no meio, né? Jesus vinha mesmo no meio da gente. A mulher vinha de um lado, eu vinha do outro, mas vinha caminhando. E Jesus disse assim para mim: tu vai na igreja católica e fala para eles toda a verdade. Quando Jesus tampou a boca, o inimigo veio pelas costas dele, pelas nossas costas, né? Nós estávamos andando assim, reto, assim. Não era um atrás do outro, era um do lado do outro, entendeu? Aí o inimigo veio, avançou para cima dele. Jesus, na mesma hora, se virou, saiu guerreando com ele. Aí, na hora que ele saiu guerreando com o inimigo, aí a mulher se afastou para o lado, eu me afastei para o outro. E Jesus guerreando. Quando Jesus deu um empurrão muito grande nele, aí a mulher, ele se afastou, né? Aí a mulher foi lá, pegou na mão de Jesus, trouxe Jesus para o nosso lado. E eu e Jesus, nós ficamos desse lado, né? E o inimigo, ele veio com ódio tão grande para pegar Jesus de novo. Ele se tacou por cima de um escudo transparente. Naquele momento ali, Jesus sumiu. E eu e a mulher também saiu, e eu também o quê? Eu olhei para trás para ver se ele não passava aquele escudo, né? Como eu vi que ele não passava o escudo, eu continuei o meu caminho. E saí caminhando, né? Quando eu cheguei na frente da igreja católica, eu disse assim, meu Deus. Quando eu cheguei mesmo na porta da igreja católica, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Aí eu peguei uma vassoura, comecei a varrer a igreja católica. Vocês sabem o que é isso? É pecado. Pecado de quê mesmo que tem lá dentro da igreja católica nesse templo? Foi um templo construído com as mãos de Deus, no sacrifício de Jesus? Foi, com certeza. Foi um sacrifício, foi feito foi construído esse templo pelo sacrifício de Jesus. Ele foi erguido. Mas vocês fizeram o quê? Vocês quebraram uma aliança, igual tem escrito aqui, ó. Quebraram uma aliança e transgrediram a lei. A imagem de Jesus, vocês colocam lá em cima. Mas o sacrifício de Jesus, vocês pisam em cima.
Se vocês examinassem as Santas Escrituras, vocês viam. Jesus, quando chegar no dia certo de Jesus vir à terra, todo olho vai ver ele. Todos os joelhos vão se drobar perante a ele. Entendeu? Mas quando chegar nesse dia, será que tu vai para o céu? É isso que Jesus está chamando ao povo. Jesus está chamando toda a humanidade. Que se o quê? Que se volte para ele. Antes dele vir. No dia que ele vir, vocês vão se curvar e vocês vão se drobar. Mas nem da terra vocês sairão. E se saírem da terra, sair para outro canto. Como tem escrito nas Santas Escrituras. Ele vai separar o quê? Os bodes, as ovelhas, né? As ovelhas, vai separar o trigo para um lado e o joio para o outro. Na Santas Escrituras fala o quê? Tanto do joio como do trigo. Fala também dos bodes e das ovelhas. Então, Jesus vai fazer uma separação entre os povos, entre as almas, né? Então, para onde é que tu tá jogando a tua alma? Na hora que eu tava varrendo a igreja, eu me acordei. Eu me acordei e eu disse assim, vixe, é um sonho que Jesus me concedeu. Aí que eu me perturbei. Porque eu disse assim, se Jesus está pedindo para me fazer isso, mais perto tá da vinda dele. Por isso que ele está me pedindo para me fazer isso. Só que Jesus não pediu só a mim, não. Como a internet corre o mundo inteiro, né? Eu vi que Jesus já pediu mais gente para ir na igreja. Então, Jesus está alertando, Jesus está alertando. Porque tem pessoas ali que estão sendo enganadas. Essas que não lêem as Santas Escrituras, elas estão sendo enganadas. O primeiro mandamento que tem nas Santas Escrituras, não tereis outros deuses além de mim. Por que que eles conduzem, esses padres que não têm vergonha no rosto, por que que eles conduzem vocês à idolatria? Para eles nem ir para o céu, eles ir justamente para o inferno e levar as pessoas, as almas de Jesus. Entendeu? Mas Jesus, como Jesus é um ser que vê o nosso futuro, vê o nosso presente, então, Jesus o quê? Tem menos rigor para essas pessoas que não sabem, como eu vejo que tem pessoas no tempo católico que não sabem ler. Então, para ela, há menos rigor do que para ti que conhece a palavra de Deus, de uma ponta a outra, ainda ensina errado. Para ti tem mais rigor do que para o que para eles. Então, como é que vocês não se compadecem da própria alma de vocês? Ainda conduz as ovelhas ao abismo. Aqui nas Santas Escrituras não vi nenhum canto que fala que as pessoas o quê? Que tem idolatria vão para o céu. Não tem nenhum canto da Bíblia. Por que vocês fazem isso com essas almas? Por que vocês fazem isso com as pessoas? Vocês não têm respeito nem por si, nem pela a humanidade, nem pelo povo. Esse povo, Deus derramou gotas de sangue por eles. Bora aqui. Aqui fala de menos rigor. Esse versículo que eu vou ler para vocês. Ai das cidades internetentes. Ai das cidades internetentes. Esse é o título da parábola que eu vou soltar para vocês. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades. Por que Jesus estava lançando naquele tempo em rosto as cidades? Agora Jesus vai lançar em rosto nessa geração. As cidades, presta atenção no que Jesus vai falar. Cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Então, a maioria, porque eles viram Jesus curando, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus não ressuscitou só um, Jesus ressuscitou uma menina, ressuscitou Lázaro, entendeu? E nem assim eles respeitam o sacrifício de Jesus, nem assim coloca o que? O sacrifício de Jesus em primeiro lugar. Por não se haver arrependimento, dizendo. Não arrependimento. As pessoas não se arrependem de maneira nenhuma. Mas olha o que Jesus está dizendo. Ai de ti,